Daremos continuidade hoje falando sobre a propriedade dos triângulos, né? Uma propriedade muito importante, em que diz que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, né? Mas para isso nós precisamos provar. Então nós vamos fazer aqui um experimento para a gente verificar, essa propriedade. Vocês vão fazer também. Primeiro vocês vão desenhar, ó, uma folhinha aí, um triângulo, as medidas que vocês desejarem aí nos lados, nos respectivos lados desse triângulo. Quando você desenha esse triângulo, você faz esses ângulozinhos aqui, ó, marca eles, mais ou menos da mesma medida, né? Para não ficar um muito diferente do outro. Depois disso, vocês pintam, né? Para destacar aqui, ó, esses três ângulos, destacou. Pronto. Segundo passo, vocês vão recortar esse triângulo. Recortei esse triângulo, veja só, recortei ele. Aí eu quero que vocês façam uma marcação nesse triângulo. Mais ou menos aqui, ó, pegando essa medida, mais ou menos na metade. Vocês fazem aqui, ó, isso. Do mesmo jeito, pegando mais ou menos aqui na metade, vocês fazem isso aqui. Depois, vocês vão recortar, né, onde vocês fizeram essa marcação. Recortando. E vai gerar três partes esse triângulo aqui, nosso. No caderno, vocês vão traçar uma linha, certo? No caderno de matemática, traçam aí uma linha. E aí, vocês vão agora comprovar essa propriedade. Ó, vocês vão colar. Vamos colar aqui. E aí, nós observamos o quê? Observamos que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, provamos essa propriedade. Vamos aqui para a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Nós temos aqui, ó, três triângulos, né? Observando aqui os seus ângulos internos, nós temos o primeiro triângulo, que é um triângulo com 70 graus, 50 graus e 60 graus. Esses três ângulos internos desse triângulo aqui são ângulos menores que 90 graus. Isso quer dizer que são ângulos agudos. Como os três ângulos internos desse triângulo são agudos, menores que 90 graus, então esse triângulo aqui vai ser classificado como triângulo acutângulo. Esse segundo aqui, nós temos, nos ângulos internos desse triângulo, nós temos 55 graus, 35 graus e 90 graus, né? Um dos ângulos internos mede 90 graus. Toda vez que tivermos um triângulo em que um dos ângulos medir 90 graus, então esse triângulo vai ser classificado como triângulo retângulo. Nesse terceiro triângulo, nós temos um dos ângulos medindo 130 graus. Esse ângulo mede 30, esse ângulo mede 20. Como nós temos um ângulo que mede maior que 90, então esse ângulo aqui, ele é, no caso, obtuso, maior que 90. Então, se ele é obtuso, maior que 90, então esse triângulo vai ser chamado de triângulo obtusângulo. Lembrete importante sobre o ângulo externo. Em um triângulo, né, nós temos aqui sempre esses ângulos externos, como a gente viu até nas outras figuras da aula passada. A medida, ó a dica, a medida desse ângulo externo aqui é sempre a soma
dos dois ângulos internos desse triângulo. Então, por exemplo, quanto vai medir esse ângulo externo aqui? Se aqui é 55 e aqui é 90, então somando essas medidas, vai gerar a medida do ângulo externo do triângulo.